Seu direito. Todas as quartas-feiras, o Dr. José Antônio Cremasco, advogado trabalhista, está aqui com a gente para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. É só mandar sua mensagem para cá pelo 19991869070. Dr. Cremasco, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Bom, vamos lá. Esta pergunta, essa foi feita semana passada, sobre o descanso semanal remunerado. Agradecendo aqui a nosso ouvinte que mandou essa pergunta. A gente já falou, doutor Cremasco, sobre uma questão da insalubridade, mas é uma questão que a gente estava até falando da previsão do tempo, né? O tempo seco. Tem uma regra específica para a insalubridade ou depende da profissão? Como que funciona isso? Não, depende da exposição da pessoa ao sol, né? Chama unidade de ultravioleta, né? Exposição a raios de ultravioleta. Então, geralmente, quem trabalha exposto ao sol, por exemplo, leituristas da CPFL, da SANASA, coletores de lixo, pessoas que se expõem ao sol tem que ter uma proteção na cabeça, um protetor solar, roupa adequada para não ser atingido por conta de aquilo que a gente sabe até de um possível câncer de pele, né? E aí a gente está falando do sol especificamente, né? Mas agora, por exemplo, quem trabalha numa indústria química, a insalubridade já faz parte. Quem trabalha com segurança, né? Quem tem que andar armado, principalmente, né? Também já trabalha com a insalubridade. Mas agora, alguém, por exemplo, uma pessoa que trabalha no setor de limpeza, pode alegar que os produtos que ela usa dão insalubridade ou não? A insalubridade são 3 fatores: químicos, físicos e biológicos, né? Os fatores químicos é uma exposição a produtos que causam mal à saúde. Físicos é que a gente falou aqui. Biológico é o contato com lixo, por exemplo, banheiro público. Limpar banheiro público é uma atividade que tem sido considerada insalubre. A insalubridade, numa discussão judicial, ela não é definida pelo juiz. O juiz nomeia um perito que vai ao local de trabalho e faz um levantamento da atividade que a pessoa executa durante o dia, de modo habitual e permanente. E ela pode ser considerada, ela tem 3 graus, mínimo, médio e máximo, de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Se a empresa fornece equipamentos coletivos ou individuais que eliminem o risco, não há risco nenhum usando esse equipamento, aí não caracteriza insalubridade. Agora, se a empresa não fornece os equipamentos e o empregado está exposto, também não adianta oferecer um produto lá e daqui 1 ano, 2 anos, usou a máscara, mas ela não faz efeito nenhum. Não, tem que ter um controle, tem que ter uma troca constante para realmente neutralizar. Se não houver a neutralização, o empregado tem direito a esse adicional. Vamos mudar um pouquinho de assunto, dentro do direito trabalhista, obviamente, doutor Cremasco, mas a Mara de Americana está com um problema aqui. Ela tem uma causa trabalhista na justiça, já ganha, de 2004, ou seja, nós estamos falando de 19 anos atrás. Porém, a empresa não existe mais e o dono da empresa passou todos os bens para o nome de terceiros para não pagar os funcionários. Pergunta dela, será que nunca vou receber esses direitos? Bom, a situação dela é muito comum, muito frequente na Justiça do Trabalho. Ganha a causa, apura o valor, sabe quanto é o crédito, na hora de executar não tem bens a serem penhorados. Isso tem sido frequente por maus pagadores, né? O que ela teria que fazer é se debruçar em cima dessas doações de laranjas. Por exemplo, ele está usando um carro
com frequência, está lá no condomínio, está na garagem dele, mas esse carro está no nome de uma terceira pessoa. Ué, vai até o trânsito, vê a transferência, vê no imposto de renda em nome de quem está, pega os imóveis que foram transferidos, quer dizer, são 19 anos nas contas que você fez aqui. Nesses 19 anos, quais foram os bens que foram transferidos? Se ela provar que houve uma transferência para fraudar o crédito, o juiz pode anular essa doação, essa venda e sofrer a penhora desse imóvel. Mas para isso, quem tem que levantar esses dados é o advogado dela, mesmo ela tendo ganhado a causa. Eu não diria nem que seja o advogado dela, eu acho que tem que ser ela mesma, dar essas pistas, porque o advogado não tem como, teria que ser um profissional muito dedicado para levar na ponta do lápis mesmo, vou desafiar essa história, mas geralmente o advogado não tem essa condição, porque ele tem prazo, saiu uma sentença, ele tem 8 dias para recorrer. Então, entre fazer um recurso e parar para ver uma execução, é lógico que a preferência, o necessário e o correto é fazer um recurso. Então, eu recomendo, eu acho que o ideal é o próprio interessado bater perna, bater na porta de cartório, ir para cima e municiar o advogado com as informações que recebeu. Não deixar quieto no silêncio. Ou seja, para a gente resumir esse caso da Mara, o fato de ela ter ganhado na justiça não significa que ela ainda vai receber esses direitos. Vai ter que ter algo extra para ela conseguir. Se ela não descobrir nada e ficar do jeito que está, né, ela corre o risco até do processo ser julgado extinto por uma figura chamada prescrição intercorrente, que o processo ficando paralisado, a partir do momento que o juiz determina dê sequência no processo e o processo não foi dado sequência, o juiz tem alguns juízes que, por sinal, né, acabam beneficiando o devedor, manda extinguir a execução, aí ela não vai receber mais. Alguns juízes mandam expedir uma carta de crédito dela, fica arquivada, a hora que ele aparecer com algum patrimônio, com algum saldo bancário, aí ela pode executar aquele crédito. Então, se ficar no silêncio, o devedor vai dar risada da situação, vai falar que passou a perna na justiça. Nessa justiça que as pessoas falam que só apoia o empregado. Tá vendo agora uma situação que não é verdade? Não é bem assim, que né? Não é bem assim a história, né? Olha, tá pipocando algo que acabou de surgir, inclusive, se o senhor quiser se virar para a televisão, eu vou mostrar para o senhor. O que aconteceu? A gente estava falando sobre a questão da estabilidade no emprego da pessoa concursada, né? E o senhor já explicou em outras oportunidades aqui que para uma pessoa concursada perder o cargo, teria que ser justa causa, certo? Tem que ter um procedimento administrativo e provar uma causa grave para rescindir o contrato. Digo isso porque é o fato que está nesse momento na televisão, está explodindo aqui nos sites. Um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, ou seja, um agente da Segurança Nacional, ele fez uma postagem na internet com a Xuxa, apresentadora, ao lado de Ayrton Senna, Gugu Liberato, Paulo Gustavo, Jô Soares, Pelé e carregando ao lado do Lula. Presidente Lula. O que nós temos, então, em comum entre Pelé, Paulo Gustavo, Jô Soares, Gugu e Ayrton Senna? Todos já faleceram. Exatamente. E diz, ainda dá, bora Xuxa. Ou seja, ele está até na manchete ali, está sugerindo a morte do presidente da República. E aí, ele que apagou a postagem, ele diz o seguinte, que se trata de uma opinião pessoal dele, né? Ele tem o direito de não gostar do presidente. É o que ele pensa. Por ser um agente público, isso poderia causar algum tipo de processo, doutor Cremasso? Teria que ser exonerado a bem do serviço público, porque é uma pessoa perigosa.
Porque ele pode não gostar do presidente da República, mas ele também pode não gostar do superior hierárquico dele e resolver, então, matar. Quer dizer, a opinião pessoal dele, ela é válida e tem que ser respeitada até o momento que não se pratica um crime, né? Até o momento que não se pratica um ato de violência, de agressão, como é uma opinião dessa. Tem que ser exonerado a bem do serviço público, principalmente nesse caso, que deveria garantir a segurança, tem mais essa agravante, e porque tem facilidade ao acesso de armas de fogo, né? E isso a gente traz a discussão também porque é o seguinte, né? Creio que quando o senhor começou, algum advogado que o senhor estava procurando mandava currículo, o senhor analisava o currículo para ver se ia contratar, se ia dar um estágio ou não. Hoje em dia, as empresas, de maneira geral, também olham as redes sociais, né? É uma vida paralela da pessoa, mas isso pode, primeiro, falar de impedir uma contratação e, segundo, de causar uma demissão. Isso pode acontecer também. A postagem em rede social, por mais que a pessoa esteja fora do ambiente de trabalho, isso faz parte também, né? A pessoa pode ser analisada por isso e penalizada por isso. Além dessas situações que você está comentando, que é verdadeira e que é frequente, um empregado afastado do trabalho por 15 dias de atestado médico. O empregador entra na internet e vê ele postando lá, sentado numa pedra, na praia, de shorts, tomando sol, ou carregando peso no braço que ele fala que está aleijado. Tem acontecido isso até de filmagens de pessoas afastadas. O empregador manda alguém filmar, fotografar, e vê que os atos que ele está praticando não são compatíveis com a doença que ele está alegando, e tem dado grandes discussões. É uma vida paralela mesmo, onde se sabe de tudo, né? E a questão é a seguinte, né? Porque a pessoa pode alegar que a postagem é antiga. Por exemplo, isso que acabou de acontecer aí do tenente-coronel da FAB, essa postagem foi dia 1º de janeiro, o dia da posse do presidente Lula, mas veio à tona agora. Então, a pessoa que está afastada e é fotografada na praia, se ela se fotografar e postar, teria alguma maneira, teria que se investigar se a foto é recente, se é o que se chama de TBT, né, que na verdade é Throwback Thursday, né, Thursday, nossa, que inglês lindo, mas que geralmente nas quintas-feiras as pessoas fazem. E aí teria que convencer o empregador que é uma postagem antiga, que ele não está na praia naquele dia. O melhor é não postar, né, mas... o melhor é não se expor, né, muito menos postar, porque serve para tudo hoje, né? Qualquer postagem que atinja a dignidade da parte contrária é passível de ações judiciais, e tem acontecido muito no judiciário brasileiro. E a questão de manual de conduta, por exemplo, vamos supor que uma pessoa use as redes sociais dela para falar muito de futebol, certo? Para ficar provocando adversários, tal. Esse tipo de conduta que não é do trabalho da pessoa, principalmente se não for um jornalista esportivo, né? Mas, sei lá, alguém que trabalha numa loja, é fanático por um time e fica fazendo provocações aos outros. Algo que não tem a ver com a função que ele exerce no trabalho. Isso também poderia ser analisado por um empregador para tentar algum tipo de punição para essa pessoa? Até pode, por exemplo, se a rede que ele está usando é uma rede corporativa, né, e pode ter uma indagação. Você está postando isso, quanto tempo você gasta no dia para cuidar dessas postagens? Então, se ele não está desempenhando as suas tarefas, pode ver a produtividade. Não, mas se ele está fora do horário de trabalho, se ele estiver fora do horário de trabalho, não tem... não tem nenhuma implicação, a não ser, por exemplo, um crime de injúria racial. Eu não estava no meu trabalho, mas eu ofendi os negros, que tem que ser escravo, tem que passar fome, tem que matar. Esse tipo de postagem é passível de uma justa causa, inclusive. E questão de opinião política hoje, que é mais acirrada que torcedor de futebol? Aí depende do nível, né? Se ela for na agressão, atingindo a outra pessoa, colocando adjetivos para outra pessoa, por exemplo, votou em candidato, é jegue, é asno, é burro, né?
depende de como a pessoa recebe aquilo, né? E depende também de como ela retorna, né? Sim. Então, é aquela história, né? A rede social tem que ter muito cuidado, porque hoje ela faz parte do currículo de quem está empregado ou de quem está procurando emprego. Sem dúvida, sem dúvida. Não está totalmente aberto para as pessoas falarem o que quiserem, né? Fala o que quer, que não tem responsabilidade. Tem sim, tem que tomar cuidado, porque interfere na vida pessoal. E depois vem com aquela situação ridícula, né? Você não entendeu bem, não era isso que eu queria falar. Fui mal interpretado. Não sei a diferença de caguetar, né, com alcaguete. Essas conversinhas, não era bem isso. Não quer dizer... Tá certo. Dr. José Antônio Cremasco volta na próxima quarta-feira aqui no Estúdio CBN, tirando dúvidas sobre direito trabalhista, e hoje o assunto rendeu, porque é bom ficar esperto com redes sociais, viu? Obrigado, Dr. Cremasco, pela presença, boa semana, até a quarta que vem.